Fala, torcedor do Cabuloso! Vamos assistir aqui a mais um conteúdo da ESPN falando a respeito do mercado da bola do Cruzeiro. Informações de bastidores, negociações, tudo que anda movimentando a agenda do Cruzeiro. Você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso. Compromisso e respeito com você que está do outro lado da telinha. No final desse vídeo, também vou trazer informação quentíssima sobre o mercado da bola, outras atualizações importantes. Então, é aquele tipo de vídeo que você não pode deixar de assistir até o final. Vamos embora? A partir de agora, tudo sobre o Cruzeiro, agora com o pessoal do Fala Fonte da ESPN. Na tela! O Caio Jorge não será reforço do Flamengo nessa temporada. Isso, a gente pode falar muito com o Pedro Júnior. Vamos dar uma pinceladinha. Daqui a pouco ele vai estar com a gente. Boa. Mas a informação que a gente trouxe ontem, né, que o Cruzeiro não vai negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Isso foi dito abertamente pelo Pedrinho Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, deixando bem claro isso, inclusive na frente dos atletas, que não teria esse tipo de negociação. Então o Caio Jorge se apresentou normal, está lá treinando, não vai ser negociado. E aí, fim das conversas, fim das negociações. Agora, resta saber como é que vai ser a estratégia, o plano B, plano C do Flamengo em relação a esse jogador. Paralelamente a isso, mais cedo, o Flamengo emite uma nota oficial, né, deixando o torcedor assim até mais tranquilo. Temos um grande elenco, temos um grande plantel que foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, e que as movimentações de mercado do Flamengo elas são vistas como naturais, e então até para tirar um pouco do peso dessa coisa de plano A, plano B, plano C, Marcos Leonardo e tudo mais. Entendi. Então, dá para dizer, Bruno Andrade, que essa questão do Caio Jorge, eu sei que você tem um bastidor bem interessante, porque o Pedrinho, né, presidente do Cruzeiro, ele fez uma reunião ontem com o elenco junto e do Caio Jorge para manifestar, para garantir que ele vai ficar na Raposa em 2026, nessa temporada, não é, Bruno? Foi o que o Hernan falou aí, nós apuramos ontem, publicamos logo no fim do dia no site da ESPN, enfim, todas as plataformas da ESPN. O Pedrinho, na verdade, se aproveitou da reapresentação do grupo, não foi algo de propósito, como era primeiro dia de trabalho com um grupo, enfim, completo, ele achou por bem, eu não sei se foi antes ou depois do treino, mas enfim, foi ao longo da reapresentação, reuniu todo o elenco, até também para poder apresentar melhor o Tite, falar um pouco mais sobre o projeto, questões individuais, questões coletivas, mas o que chamou mais atenção ali, não só do Caio Jorge, mas de todo o elenco, foi essa mensagem direta. Na verdade, ele toca no Caio Jorge, mas ele amplifica. Ele diz claramente, e foram essas palavras que me passaram, pelo menos com quem eu conversei, que ele não vai vender nenhum titular para o Flamengo. Não significa que existam outras negociações por outros titulares, até pode acontecer, por que não? O Flamengo amanhã pode demonstrar interesse em outro jogador do Cruzeiro, mas a mensagem era clara para o Caio Jorge. Houve antes também uma conversa só ele com o Caio Jorge, uma conversa mais ali frontal, mais amistosa entre eles para perceberem um pouco mais todo esse processo. Ali o Pedrinho deixou claro também, não que precisasse, porque a conversa entre os dois já acontecia de antemão. Tanto o Pedrinho como o Caio Jorge conversavam frequentemente sobre as investidas do Flamengo, mas perante o grupo, o Pedrinho passou essa mensagem, que não vende nenhum titular, sobretudo o Caio Jorge, encerrando assim as negociações, tendo em vista que a última oferta tinha sido de 24 milhões de euros mais o Cebolinha. O Cruzeiro tinha avaliado ou avaliou o Caio Jorge em 50 milhões de euros, mas agora ouso dizer, mesmo que o Flamengo chegue a 40, 50 milhões de euros, o Cruzeiro deixou muito claro internamente que não vende o Caio Jorge dentro do futebol brasileiro, especialmente para o Flamengo, por conta, claro, da forte disputa que os dois vão ter, juntamente com o Palmeiras, enfim, entre outro outsider aí, ao longo da temporada. Uma pergunta que o chat fez, e nós vamos apurar aqui, que tá muita gente perguntando disso, porque eu vi que esse assunto tá tomando a conta das redes sociais, que é o Robigol mandou assim, Bidon no Flamengo? O Hernan e Bruno, essa é pra gente apurar, porque começou um burburinho nas redes sociais, que o Flamengo teria interesse no Breno Bidon do Corinthians. Então, o chat pergunta, nós vamos apurar, vamos atrair fontes e nós vamos responder aqui, tá? Antes de passar para mais informações sobre o São Paulo, Casares, só uma última sobre o Cruzeiro aqui. Bora. Nós estamos falando. Daqui a pouco, Pedro Júnior
Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, estará ao vivo conosco. Mas, Gerson, o Bruno e Hernan, o Cruzeiro fez uma oferta para contratar o Gerson, né, Bruno? Que é na casa dos 27 milhões de euros. O Zenit ainda não respondeu isso. É uma negociação que vai se arrastar nas próximas semanas, não é mesmo? A informação que eu tenho é que, por enquanto, a última proposta não foi recusada, continua na mesa do Zenit. É bem lembrar que daqui 25 minutos, 20 minutos, o Pedro Júnior do Cruzeiro pode confirmar para a gente se essa situação continua em aberto, mas a minha informação é, lá atrás, há pouco tempo, o Cruzeiro enviou 12 milhões de euros mais os direitos econômicos do Jonathan Jesus, que era um desejo, continua sendo um desejo do Zenit. O Zenit recusou essa proposta, 12 mais Jonathan Jesus. E a última investida, a última proposta, já não tem mais a inclusão do Jonathan Jesus, é somente dinheiro. E, aliás, dinheiro fixo, não é um valor variável, não é fixo mais bônus, é fixo mesmo. 27, que na cotação atual, eu fui olhar aqui, mais ou menos 171 milhões de reais na cotação atual. Essa foi a última proposta que, pela minha informação, não foi recusada, mas muito em breve, então, teremos um dirigente grande do Cruzeiro podendo confirmar se essa proposta foi de fato recusada ou segue na mesa. O Gerson continua desejando muito, o Cruzeiro quer muito o Gerson, mas o Zenit continua colocando obstáculos na negociação. Tá aí, ó, torcedor. Vamos falar agora de tudo isso, essas movimentações, né? O Cruzeiro segue aí atento no mercado, o pessoal do Fala Fonte aí trazendo muita notícia. É isso que eu digo para vocês, olha, não para, tá? Não para de verdade, porque o Cruzeiro tá atento a todas as movimentações, essas propostas que estão acontecendo aí, né? Na casa dos 27 milhões de reais por Gerson. E uma notícia quentíssima, tá, torcedor? Quentíssima que eu quero trazer para você que tá assistindo esse vídeo aqui. Hoje ainda vai haver uma reunião com representantes do Gerson, representantes do Zenit e representantes do Cruzeiro. Todos juntos para tentar fechar esse negócio hoje, no dia de hoje, tá certo? Então, vamos acompanhar, porque realmente, como diz aí na chamada aqui em cima, né, do vídeo, Cruzeiro virou assunto nacional, meu amigo. E tem aqui, olha, o site do GE trazendo mais uma informação. O Spindel, né, o novo diretor do Cruzeiro aí, diz que Cruzeiro fez proposta ousada por Gerson e explica projeto para Caio Jorge. Tá aqui, olha. A apresentação com o diretor do futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel, falou ali abertamente, né, sobre interesse por Gerson e também sobre o fim das negociações com o Flamengo por Caio Jorge. Mantém cautela sobre a possível chegada do meio-campista, mas demonstra otimismo nas negociações, apesar de caracterizá-las como difíceis, né? E abre aqui, olha, aspas para o Spindel. Nosso foco, todos sabem, está no Gerson. Temos todo o nosso respeito pelo Zenit. Foram feitas 2 propostas oficiais pelo atleta, que entendemos ser agressivas no ponto de vista comercial do Cruzeiro. Propostas ousadas. E nós sabemos que estamos fazendo esforço porque entendemos o quanto pode contribuir com o grupo e com o Cruzeiro. Fecha aspas. E aqui ele vai falando outras coisas, ó. E aqui ele falou aqui, olha. Colocamos mais alternativas para suportar a temporada. Vamos colocar o Cruzeiro mais perto do sonho de voltar a vencer. Respeitamos o Zenit, mas entendemos que é uma proposta muito vantajosa pelo atleta. Se não fosse o contexto, o Cruzeiro não faria. Então tá aí, olha. Cruzeiro que fez ali, né, uma proposta já na casa dos quase 30 milhões, né, 27 milhões arredondando ali o processo final. E aguarda no dia de hoje notícias e atualizações sobre essa situação do Gerson. E claro, eu vou estar aqui trazendo informações para vocês em breve, torcedor. Então, se inscreve aqui no nosso canal TV Cruzeiro Cabuloso. Daqui a pouco a gente volta. Tamo junto. Grande abraço.